irmãos, graça e paz. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estou muito feliz por estar aqui nessa manhã da IPP-TV, no programa Vida Devocional, onde costumeiramente temos compartilhado da palavra do Senhor na sua vida, para você e para a sua casa, onde temos meu querido irmão e minha amada irmã, trazendo sempre uma porção da palavra do Senhor, para que possamos estar desfrutando das verdades que o Senhor tem oferecido para nós. Eu quero nessa manhã estar com os irmãos aqui para poder compartilhar um texto tão precioso da palavra e motivá-los para que você possa naturalmente escrever o seu pedido de oração, para que você possa escrever o seu o anseio que paira no mais íntimo do seu coração, para que possamos juntos estar orando ao final. Amém? Vamos proferir uma palavra de oração nessa manhã? Uma palavra de exaltação e tributação ao Deus Todo-Poderoso e um clamor para que Deus venha falar conosco por meio da sua palavra. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa segunda-feira, Pai. Hoje, Pai, dia 3 de maio, Senhor, temos a alegria de estar na tua presença mais uma vez nessa manhã, para que possamos assim, Pai, tributar ao Senhor toda a nossa alegria, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e tão somente clamar pela bondosa e preciosa instrumentalização do teu Espírito no decorrer agora dessa palavra. Fala conosco, ensina, edifica e exorta por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que os irmãos possam estar aqui nessa manhã agora clamando a Deus junto conosco. E agora nós estaremos no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1. Vamos ler. Deus, estamos na olaria de Deus. Estamos na olaria de Deus. Eu quero lhe convidar a entender que estarmos na olaria de Deus é estarmos no melhor lugar do mundo. Vamos ler, meus irmãos, Jeremias, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fiz este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém e amém, meus irmãos. Irmãos, estamos na casa do oleiro. Vamos entender preciosas lições do Senhor para conosco agora nessa manhã. Primeira questão, Jeremias, o profeta Jeremias, tão destacado por Deus para vaticinar e profetizar da parte de Deus sobre aquele povo que tinha uma dura cerviz, um coração muito duro. Jeremias profetizava, Jeremias trazia a exortação de Deus para aquele povo. E é interessante que nesse capítulo de número 18, meus irmãos, a palavra do Senhor que veio a Jeremias disse o seguinte: dispõe-te e desce na casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Ou seja,
Você precisa descer, Jeremias, e pagar um preço. Você precisa ir a um lugar onde lá eu falarei contigo. O que Deus está falando para o profeta é o seguinte: o que tenho eu a dizer para você, você precisa ir na casa do oleiro. Então você já precisa começar obedecendo, Jeremias. Sabe por quê, Jeremias? As pessoas querem servir a Deus, mas as pessoas não querem estar no local que Deus quer que elas estejam. Se você perguntar para muitas pessoas, falar: olha, você tem desejo de servir a Deus? Sim. Você tem desejo de servir a Deus com mais integridade, pureza do seu coração? Sim. Mas então é preciso que você esteja no local, no lugar que Deus assim quer que você esteja. Jeremias, ele estava naturalmente nos seus afazeres, e quando ele recebe essa primeira palavra do Senhor, Deus fala assim para ele: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Desce lá na casa do oleiro, porque ali eu vou te dar uma mensagem. Para você receber uma mensagem de Deus, para você viver uma vida com Deus, para você viver uma vida de santidade com Deus, para você caminhar com Deus, para você fazer a vontade de Deus, há um preço a ser pago, meu irmão, minha irmã. A gente não pode servir a Deus de qualquer jeito, não. A gente não pode servir a Deus como a gente quer, não. A gente deve servir a Deus da forma certa, correta. A gente precisa servir a Deus. A gente precisa se debruçar os nossos joelhos na presença de Deus, porque Deus fala conosco. Deus fala conosco. Deus fala na nossa vida. Deus fala na nossa casa. Mas a gente precisa obedecer e buscar a entender o propósito de Deus. Ô Jeremias, desce à casa do oleiro e lá receberá a mensagem. E é interessante que a ordem de Deus é muito clara. Não existe negociação. Não existe de forma muito sutil um convencimento de Deus que ali não era a melhor forma. Não. Ele recebe aquela ordenança, ele recebe aquela palavra e ele tenta executá-la da melhor forma possível. É interessante que descer à casa do oleiro, muitas vezes, versículo 3, eis que lá estava ele, o oleiro concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Olha o que Deus está falando aqui. Descia à casa do oleiro, eis que lá estava o oleiro, concentrado. Ele estava totalmente parado, ele estava totalmente atencioso nas obras que ele estava fazendo nas suas mãos. Assim a minha vida é a sua. Nós estamos na casa do oleiro. Deus está com atenção. Ele está com todo carinho, cuidado, moldando os vasos que estão nas mãos dele. Deus está ali trabalhando aquele vaso. Ele estava concentrado, ele estava todo dedicado, porque o oleiro está trabalhando, o oleiro está construindo, o oleiro está moldando com as mãos dele, com as mãos, ele está fazendo da forma mais perfeita possível. É isso que nós precisamos entender no texto de hoje, que muitas vezes nós não entendemos os propósitos e os desígnios de Deus para a nossa vida, mas Ele está moldando. Deus poderia ser diferente, poderia ser de outra forma, mas Ele entendeu na sua soberania que o moldar tem que ser daquele jeito e pronto, acabou. Jeremias desceu da casa do oleiro. Quando ele adentra aquela porta, ele viu o oleiro ali, trabalhando aquele vaso.
Imagine, irmãos, o vaso, o barro, ele passando a mão no barro, na água para moldar. Imagina o cuidado de um olheiro. Imagina o cuidado de fazer um vaso. Ele tem que ter os movimentos corretos. Ele tem que ter o moldar de forma muito clínica, cirúrgica. Porque ele sabe exatamente que um vaso depois de construído é um vaso para que possa produzir adoração a Deus. Então ele está fazendo da sua melhor forma possível. É interessante, irmãos, que, contudo, essa descida na casa do oleiro, muitas vezes, é uma descida que eu e você precisamos continuamente fazer. Porque quando a gente desce a casa do oleiro, a gente ora mais. Quando a gente desce a casa do oleiro, a gente jejua mais. Quando a gente desce a casa do oleiro, a gente se humilha mais na presença de Deus. O que falta na nossa vida muitas vezes é descer na casa do oleiro, é estar na presença de Deus lá na casa do oleiro. Deus, transforma minha vida. Eu sou um vaso totalmente trincado, eu estou sujo. Deus, tu és o oleiro e com as tuas mãos me formaste. É Deus fazendo tudo com a obra das suas mãos. Algumas características que eu entendo muito clara aqui nessa manhã de vida devocional. A primeira é o seguinte: todos nós somos barro. Todos nós temos o mesmo valor. Olha que interessante. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Todos nós somos barro. Ninguém é melhor do que ninguém. Não tem essa briga por santidade. Todos nós precisamos buscar a santidade. Todos nós temos o mesmo valor. A graça que alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. A graça que alcançou a minha, a sua, é a graça de Deus que pode alcançar aquela pessoa que está na sarjeta, aquela pessoa que está nos ouvindo agora, que está longe dos caminhos do Senhor, longe da presença do Senhor. Essa graça, ela pode te buscar. Somos todos vasos, somos todos barro nas mãos do olheiro. Ele refaz o barro conforme lhe apraz. Ele muda o barro conforme ele deseja. O vaso, a palavra do Senhor nos fala que ele estava formando e estragou nas mãos dele. E ele refez de acordo com o que ele queria. Quem quer é ele. Quem faz é ele. Quem transforma é ele. Quem cura é ele. Quem restaura é ele. Quem vivifica é ele. É ele. O oleiro estava fazendo tudo nas suas mãos. O oleiro estava fazendo conforme lhe apraz. Somos todos barros nas mãos do oleiro. Não precisamos lutar entre nós, porque somos todos barro, mesmo valor. O que nós temos que fazer é exalar o bom perfume de Cristo, é sermos vasos de honras nas mãos do Senhor. É isso. Cristo precisa ser conhecido na minha e na sua vida. Cristo precisa ser exaltado na minha e na sua vida. Somos todos vaso. É interessante que outra característica que eu vejo nesse texto, além de sermos todos vasos, somos todos barro, possuímos o mesmo valor. Uma outra característica que eu vejo muito clara é que, além de sermos barro e termos o mesmo valor, somos também barro e frágeis. Somos todos barro. É interessante que o oleiro ele faz com a água e com barro e ele vai moldando. Ele vai moldando. Ele vai moldando. A fragilidade muitas vezes, o conserto muitas vezes que o oleiro precisa fazer, se
o vaso ele está um pouco trincado, se o vaso... Eu me lembro claramente, quando eu visitei uma olaria há muitos anos atrás, eu visitei essa olaria e eu perguntei para o oleiro, eu falei o seguinte, olha, se você erra a mão ou se fica um pouco trincado, o que tem que fazer? Tem que fazer tudo de novo. Eu falei, por que tem que fazer tudo de novo? Porque não é o vaso que é o responsável é o olheiro que faz. Se ele eventualmente precisa ajustar, modificar e transformar, ele tem essa competência para fazer isso. Só ele, pelas mãos dele. Só o oleiro, pelas suas mãos, pode trazer, sabe o quê? O vaso segundo lhe apraz. Somos todos frágeis. Não há lutas, não há situações em que a mão do oleiro não esteja adornando, não esteja construindo o vaso. Quando eu digo que nós precisamos ir ao oleiro, eu estou dizendo em outras palavras que ali na olaria nós recebemos, sabe o quê? Transformação. É na olaria que nós recebemos talvez aquela injeção, aquela mudança que nós tanto precisamos na nossa vida, porque nós estamos nas mãos dele. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala também que ele fez outro vaso conforme ele desejava, lhe apraz. Eu entendo que uma característica também desse vaso é que o vaso não tem que querer, quem quer é o oleiro. Ei, oleiro, modifica o vaso assim, o vaso imaginando na coerência dos nossos pensamentos, né? Um vaso tentando convencer o oleiro da melhor forma, não. Eu e você não determinamos nada. Eu e você não temos condições de falar nada. Eu e você não temos qualquer tipo de condição. Eu e você não temos qualquer tipo de força para modificar aquilo que está nas mãos do oleiro. Aquilo que está nas mãos do oleiro. O que está nas mãos do oleiro é produto daquilo que ele já pensou, que ele já imaginou, que ele já desenvolveu, e não há nada que possamos fazer que modifique isso. Então vaso não determina nada, vaso não cobra nada, vaso não coloca o oleiro em situação constrangida, vaso não tem o que dizer, precisamos nos entregar nas mãos do oleiro. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. E aí, por último, meus irmãos, nós entendemos que um barro, ele é a matéria-prima do artista. Existe um artista que fez um quadro. Existe um artista que ele é preparado para fazer isso. É preparado para fazer o melhor. Tem um artista que ele tem todo o conhecimento em si sobre aquilo que é perfeito e agradável e extraordinário para nós. O artista perfeito tirou todos os meus defeitos, está tirando os meus e os seus defeitos desse vaso, para produzir um vaso de amor, um vaso de alegria, um vaso de bênçãos, um vaso de honra. O artista perfeito que é o nosso Deus, ele diz na sua palavra: eu não poderei fazer de vós como esse modesto oleiro fez sobre a sua obra, sobre a obra de barro. E ele fala que vós sois o vaso nas minhas mãos. Permita que Deus conclua, permita que Deus molde, permita que Deus transforme, permita que Deus restaure, permita que Deus limpe, porque Ele sabe que o produto final vai ser um produto extraordinário para a glorificação do Teu nome, Jesus. É em nome de Jesus que essa palavra sobre a olaria,
ela possa deixar claramente e como transparente que nós somos vaso nas mãos do Senhor. Um vaso, ele tem o mesmo valor. Um vaso, todos são frágeis. Um vaso não tem que querer absolutamente nada. E um vaso e o barro é a matéria-prima para que o artista possa fazer todo o seu trabalho. Deus está fazendo um trabalho na sua vida, meu irmão. Deus está fazendo um trabalho na sua casa. E ele fala com o profeta assim: olha, o que esse oleiro está fazendo com este vaso, assim sois vós, barro nas minhas mãos. Se precisar, tem que reconstruir. Se não precisar de ajustes, as mãos dele, as mãos desse artista, é a única forma de você produzir, sabe o que? Um vaso sem manchas, sem mácula. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como tem sido a sua vida nesse mais de um ano de desafios que a realidade de uma pandemia apresenta. Eu não sei o que tem sido nesse um ano os principais desafios que você tem enfrentado, mas eu quero lhe dar uma boa notícia. Existe um oleiro que hoje, nessa manhã, ele convida: entregue a sua vida nas minhas mãos, deixe eu trabalhar nesse barro. Para muitos, esse barro, alguns podem dizer, não tem preço, não tem valor, não vai dar nada. Mas Deus, Ele quer poder pegar esse barro tão precioso para Ele e produzir um vaso diferente. Um vaso que exale o amor de Deus. Um vaso que exale a santidade. Um vaso que produza diferença no meio da sua parentela. Mas você precisa entregar a sua vida hoje, nas mãos do Senhor. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o quão distante você está dos caminhos do Senhor, hoje é tempo de voltar para a presença, hoje é tempo de estar na presença de Deus, hoje é tempo de Deus visitar o seu coração de uma forma muito especial. E assim como aquele artista, o oleiro, ele fez aquele vaso conforme lhe apraz, com as suas próprias mãos, com uma atenção, com uma dedicação ímpar, ele quer fazer isso na sua vida. Por isso, entregue a sua vida hoje mesmo a Deus. Nós vamos orar agora. Eu quero orar pelos pedidos que os irmãos têm declarado, têm colocado, e que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa estar alcançando cada um. Que Deus, pela sua infinita graça, possa estar trazendo essa verdade ao seu coração. Que Ele é o grande olheiro. E a olaria é lugar para a gente poder chorar. Olaria é lugar para a gente poder se prostrar. Olaria é local de jejum, de oração. Olaria é local de transformação. Porque depois que o vaso fica pronto, ele vai ficar totalmente adornado para trazer o quê? Para trazer a resposta do oleiro. E eu tenho certeza que a resposta do oleiro para a sua vida é uma vida de bênçãos, de paz, de alegria e de glorificação ao Deus de Israel. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar e vamos clamar a Deus juntos nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque é na olaria que nós encontramos, ó Deus, as mãos tão profundas e preciosas do oleiro, mãos de força, mãos de poder, mãos que renovam, mãos que transformam, mãos que vivificam. Diariamente, Pai, nós precisamos estar na Tua presença. Que o Senhor, Pai, a cada dia mais nos molde segundo a Tua vontade. Que o Senhor, Pai, a cada dia mais nos molde, Pai, segundo o Teu querer e o Teu efetuar, Pai. Todos nós somos vasos. Todos nós estamos, Pai, carentes e necessitados do Teu agir na nossa vida. Todos nós, Senhor, Pai, somos, Pai, matéria-prima nas Suas mãos. Usa-nos, Senhor, da forma como Tu queres. Produza em nós, Pai,
o adorno de um vaso conforme o Senhor já assim pensou e imaginou. Em nome de Jesus, Pai, que a cada dia mais, Senhor, possamos, meu Pai, estarmos, ó Deus, na Tua presença e sermos transformados de graça em graça, Pai. A Tua glória, Senhor, nos envolve, Pai. E nessa manhã nós queremos, Pai, com os nossos lábios, testificar a nossa adoração ao Senhor. Queremos testificar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Pai. Faz de nós vasos de honra na Tua presença. Vasos que possam, Pai, dia após dia, Pai, ser, ó Deus, espelhos do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração, Senhor. É o nosso clamor agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida, que possamos estar constantemente sendo moldados e trabalhados pelo Senhor, que a sua vida possa ser um produto da glória do Senhor, que a sua vida faça Jesus Cristo ser conhecido e que a boa mão do Senhor repouse sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.